Boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Anthony, Marcos. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Fala, Felipinho, Alicia, Isabela. Tudo certinho com vocês? Como vocês estão? Fazendo simulados. Lembra do prazo, hein, galera? Prazo simulado, dia 26, é isso? Se eu não me engano. Estão conseguindo, tentem fazer todos direitinho para a gente mandar lá para eles. Para vocês terem um resultado legal aí. Beleza? Pessoal, vou começar, tá? Lembra que a nossa proposta, igual eu conversei semana passada com vocês, vai ficar umas 3 aulas falando dessa parte mais básica, sobre a questão dos problemas de contagem, tá? E depois que a gente passar por esse processo, né, para construir, quem ainda não construiu essa ideia de contagem, ou para quem já tem essa ideia, já tem os macetes, algumas coisas já construídas, para a gente chegar todo mundo no mesmo nível, para a gente pegar depois umas 2 lives só de resolução de problema que envolva problemas de contagem. E se a gente sair bem de problema de contagem, futuramente, se Deus quiser, já aqui na sala, e não mais aqui pelas lives, a gente entra em probabilidade. 2 assuntos muito recorrentes no Enem, que vale a pena vocês tirarem um tempo aí para estudar sobre. Análise combinatória, probabilidade, estatística, muito recorrente no Enem. Tranquilo? Então, olha só. Na aula passada, quando teve interrupção da aula, tá dando para vocês verem lá no quadro? Tranquilo? Tá dando para ver? Manda um joiazinha, só para eu saber. Tem uma luzinha ali no meio, mas é por causa do reflexo do Data Show. Beleza. Então, vamos lá. Só para a gente revisar o que a gente parou semana passada, a gente tinha parado falando de fatorial, certo? Por que é necessário a gente entender o que é fatorial? Porque muitos problemas que a gente vai ver para frente, envolvendo análise combinatória, permutação, combinação, arranjo, tudo isso tem fatorial. E aí a gente tinha exemplificado com vocês que fatorial era o produto de um número com todos os seus antecedentes, né? Produto de um número com todos os antecedentes, até chegar a 1. Lembra disso? Tanto que a gente fez assim, ó. Por exemplo, se eu tiver um 5 fatorial é a mesma coisa. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí, a gente lembrando na forma de representação geral de um número fatorial, pessoal. Então, se eu tenho um número n fatorial, o que é n fatorial? É n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, até chegar a 1. Então, sempre fatorial você vai multiplicar. Então, só para a gente recordar aqui e relembrar melhor, bem simples e bem rápido. Só vou apontar algumas coisas que vocês não podem dar mole na hora de fazer questão. 3 fatorial, então, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicou, 6. Acabou. 3 fatorial dá 6. 6 fatorial por 3 fatorial. Professor, é uma divisão. Eu posso fazer assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Eu posso simplificar esses dois? Pode. Por que eu posso fazer isso? Porque está tudo multiplicando. Eu só posso, assim como lá a gente faz as outras operações com frações, a gente só pode simplificar, pessoal, se estiver tudo multiplicando. Então, aqui, 3 fatorial com 3 fatorial, eu posso simplificar, porque todos os dois vão dar 6. Logo, sobra só o que de resultado para mim? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. E aí eu trouxe de propósito algumas situações que algumas pessoas acabam errando, que é isso daqui, ó. Quanto que é 5 fatorial sobre 3 fatorial mais 2 fatorial? Nesse caso aqui, galera, você não pode fazer assim, ó. Por exemplo, 5, 4, 3
Aí vem aqui e faz isso, ó. Corta. Por que eu não posso fazer isso nessa situação, galera? Porque nesse caso aqui eu tenho uma soma no denominador. Então, se eu tenho uma soma, não posso eliminar alguém em cima com um elemento de baixo. Porque está somando. Então, quando aparecer essa situação, eu esqueci o apagador lá na sala, eu vou apagar com o papelzinho que eu tenho aqui dentro. Quando acontecer essa situação, a gente tem que fazer 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, mais 2 fatorial. 2 vezes 1. Então, eu preciso fazer essas duas partes. Tá? Eu preciso fazer essas duas partes. 20, 60, 120, que é o 5 fatorial. Aqui vai dar 6, mais 2, 8. Isso daqui dá 6, isso daqui dá 2. 6 mais 2 dá 8. 120 dividido por 8 dá quanto? 12 vai dar 1, sobra 4, 40, 15. Então, eu só trouxe esse exemplo para vocês tomarem cuidado quando aparecer isso, tá? Não existe cortar fatorial com soma, só quando é multiplicação. Tranquilo? Isso daqui a gente tinha conversado na aula passada, se eu não me engano. Então, olha só, duas definições especiais, só para vocês lembrarem. Duas definições especiais de fatorial, que é interessante. Por exemplo, a forma geral de fatorial é isso daqui, ó. N fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 e assim vai. Então, n menos 1 fatorial. Então, se o n for igual a 2, olha o que acontece. 2 fatorial é igual a 2 vezes 2 menos 1 fatorial. Então, olha só. Onde tinha n, eu coloquei tudo 2. 2 fatorial, a gente já sabe que vai dar 2. Que é igual a 2 vezes 2 menos 1, 1 fatorial. Certo? Ó, 2 menos 1, 1. Se eu pegar esse 2 e passar para o lado de cá dividindo, vai ficar 2 sobre 2 igual a 1 fatorial. Logo, sempre, pessoal, 1 fatorial é sempre igual a 1. Tá? 1 fatorial sempre é igual a 1. Beleza? Então, tem lá uma questão falando sobre 1 fatorial. 1 fatorial é 1. E por que a gente sempre faz esse primeiro exemplo? Por causa desse cara aqui, ó. Quando n é igual a 1. Observe. Se o n for igual a 1, vou substituir lá, ó. 1 fatorial é igual a 1 vez 1 menos 1 fatorial. Certo? Então, no lugar do n, eu coloquei tudo 1. Quanto que é 1 fatorial que a gente acabou de fazer aqui do lado? Ó, 1 fatorial é 1. Igual 1 vez 1 menos 1 é 0 fatorial. Então, observe, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, passar isso daqui para cá dividindo, vai ficar assim, ó, 1 sobre 1 é 0 fatorial. Logo, 0 fatorial também é igual a 1. Então, o mais importante dessa parte aqui para vocês lembrarem é que 0 fatorial é 1. Então, quando pegar problema e tiver 0 fatorial, não vai colocar 0. 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. Beleza? Então, isso daí você tem que lembrar. 0 fatorial e 1 fatorial sempre vai ser 1. Tranquilo? Tranquilo? Posso prosseguir? Estão recordando isso daí? Então, qualquer questão que tiver 0 fatorial, 1 fatorial, a gente já está tranquilo para fazer. Aí, olha só. Algumas situações que podem aparecer para vocês em alguns problemas. Em alguns problemas sobre um fatorial envolvido. Por exemplo, esse exemplo 4 aqui, ó, ele está assim, ó, n fatorial sobre n menos 1 fatorial. Aí eu preciso simplificar isso daí.
geralmente alguns exercícios que vão dar em algumas equações dessas, pessoal, de fatorial, o objetivo nosso é eliminar esse fatorial, para que você consiga resolver a questão. Então, por exemplo, se você tem um probleminha lá, e nesse problema, você resolvendo, deu n fatorial sobre n menos 1. O que você tem que entender? Tem que eliminar termos semelhantes. E tem como eu fazer alguém ficar semelhante aqui? Tem. Por quê? Porque n fatorial, que é o cara que está aqui em cima, ele é a mesma coisa que n, que multiplica, como a gente viu a definição de fatorial, n menos 1 fatorial. Certo? Ó, n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Tiago, por que você parou aqui em n menos 1 fatorial? Porque aqui embaixo eu tenho n menos 1 fatorial. Então, se eu repetir aqui embaixo, ó, n menos 1 fatorial, consequentemente, dá para fazer o quê? Ó? Cancelar os dois e sobra só quem? N. Pronto, eu eliminei o fatorial da minha expressão. E eu só tenho o valor de n. Então, ó, n fatorial virou n vezes n menos 1 fatorial. Por que eu coloquei até n menos 1? Para eu poder simplificar com esse cara aqui de baixo, que é n menos 1. Cortou os dois, sobrou n. Uma expressão. Qual a diferença dessa para essa? Aqui eu tenho valores numéricos e eu tenho uma soma envolvida. Como vocês resolveriam esse tipo de questão de uma forma mais simples, sem precisar fazer o 20 fatorial? Porque tem gente que vai pegar isso daqui na prova, em alguma prova vai fazer 20 vezes 18 vezes 19, até chegar a 1. Depois vai fazer 19. Aí é perder tempo. Como que a gente resolve esse tipo de questão, por exemplo? Se vocês observarem, o que é 20 fatorial? 20 fatorial é a mesma coisa que 20 vezes 19 vezes 18. Por que eu vou parar no 18? Por que eu paro no 18 fatorial? Porque aqui embaixo, ó, ele é em função de 18 fatorial. Menos 19 vezes 18 fatorial. Tudo isso dividido por 18 fatorial. Professor, eu posso cortar esses dois com esse? Posso. Por que eu posso, pessoal? Você tem que recordar o seguinte. Se eu imagino que eu não consigo enxergar isso direto, não consigo enxergar que eu posso cortar esse com esse. Mas se vocês lembrarem lá de fatoração, que a gente já estudou, esse cara e esse cara, eles são fatores comuns. Então, se eu colocar os dois, por exemplo, se eu colocar os dois em evidência, ficaria 18 fatorial, que multiplica 20 vezes 19, menos 19. Ó, 18 fatorial, que multiplica 20 vezes 19, 18 fatorial, 20 vezes 19, e 18 fatorial, que multiplica o 19. Tudo isso dividido por... Olha o que acontece. Os dois estão multiplicando, então dá para eu cancelar, cancelar. Então a expressão ficou 20 vezes 19 menos 19. Vai dar 380, não é isso? 20 vezes 19. 190 mais 190 vezes 80. Menos 19, que vai dar 361. Eu resolvi o problema, a questão, usando os dois em evidência. Professor, eu já consigo enxergar que quando eu monto a equação, eu posso cortar direto aqui, ó. Pode. Por que pode, pessoal? Porque isso daqui é a mesma coisa que essa divisão menos essa divisão. É isso menos isso. Então, como o 18 vai estar nos dois, você poderia tranquilamente fazer isso direto. E encontraria também o mesmo resultado. Então, outra questão que envolve probleminha fatorial. Tranquilo? Só o fatorial não é o ponto principal. A gente precisa entender um pouco de fatorial, por quê?
Permutação, combinação, arranjo, permutação circular. O que a gente vai estudar posteriormente, a gente vai envolver muito fatorial. Então, por isso a gente tem que entender algumas coisinhas dessa ferramenta aí. Alguma pergunta disso daqui? Tranquilo? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Vamos aumentar o nível um pouquinho agora. Mais 2 exemplos. Tem mais 3 exemplos aqui com níveis diferentes. Só para a gente também ficar um pouquinho mais sagaz nisso aqui. Olha o exemplo 6. N mais 2 fatorial dividido por N menos 1 fatorial. Como que eu vou resolver isso? Como que eu elimino o fatorial daí? Ó, o que é N mais 2 fatorial? N mais 2 vezes N mais 1. Professor, por que é N mais 1? Lembra que fatorial a gente sempre multiplica tirando 1? Se eu tinha N mais 2, eu tiro 1, fica N mais 1. Se é N mais 1, eu tiro 1, fica N. E se é N, eu tiro 1, N menos 1 fatorial. Então, ó, era N mais 2, tirei 1 daqui, ó, N mais 1. Lembra, fatorial é sempre como se fosse assim, ó, 7, 6, ó, tiro 1, 5, 4, ó, tiro 1 e tiro 1. Por isso que fica N mais 2, N mais 1 vezes N e vezes N menos 1. O que vai sobrar aqui embaixo, ó? N menos 1. O que dá para fazer? Simplificar aqui, ó. Beleza? Se quiser, pode deixar nesse formato. Ou ainda, se você quiser, você pode multiplicar, né? Isso daqui. N vezes N. Mas geralmente eles apresentam a resposta na forma simplificada. Tá? Envolvendo valores agora, ó. Quando envolve valores, esse daqui é o mais comum de ter nas questões do Enem. Você vai resolver um problema e você chega numa situação. Inclusive, na aula que vem, acho que na outra aula, tem um exercício que a gente chega numa situação parecida com essa. Como que a gente faz para resolver quando tem esse tipo de situação? Aqui é a mesma coisa, ó, galera. É x fatorial sobre x menos 2 fatorial igual a 30. Então, ó, em cima, x que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 2. Fatorial. Estou fazendo sempre subtraindo 1. Produto subtraindo sempre 1. Ó. Aqui embaixo, x menos 2 fatorial, tudo isso igual a 30. O que dá para fazer aqui? Ó, cancela, cancela. Logo, olha aqui, ó, x vezes x, vou multiplicar aqui, ó, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Isso igual a 30. Logo, pessoal, logo, o que vai acontecer? Isso daqui, ó, vai virar x ao quadrado menos x menos 30 igual a 0. A gente chega numa função do segundo grau. Resolvendo uma função do segundo grau, deixa eu tentar fazer rapidinho aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta deu 121. Delta. 121. B ao quadrado menos 4AC. Fazendo x1 e x2 menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. A gente estudou bastante isso quando a gente falou de função quadrática. Tem um monte de problema que eu vou ver vocês fazerem. Então, eu vou ter um x1 e um x2. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar menos 5. Aí, cuidado. Quando a gente trata de fatorial, os fatoriais só são de números positivos, tá? Então, para a gente não serviria essa resposta. Só serviria essa daqui, ó. Beleza? Fatorial só para números positivos. Então, isso daqui não serviria para mim.
como eu estou tratando de uma função, de um exemplo de fatorial, eu só posso usar o valor que é o valor positivo. Beleza? Então lembra disso. Fez um probleminha que tem fatorial, uma questão, onde você chega numa função de segundo grau, você acha x1, acha x2, lembra de usar sempre o valor positivo e não negativo. Tranquilo? Posso prosseguir para o último exemplo de fatorial. Beleza? Então vamos lá. Ninguém está pronunciando, se tiver com vergonha, coloca no privado aí e fala no chat. Vamos lá. Então, o último exemplo agora, para depois a gente começar a permutação. O exemplo de uma expressão que tem fatorial. Como que eu resolveria essa expressão? Por exemplo, n mais 2 fatorial mais n mais 1 fatorial igual a 15 vezes n fatorial. Olha só. Para eu resolver uma expressão, o objetivo sempre primeiro é eliminar os fatoriais, senão não tem como resolver, certo? E olhando aqui, o menor fatorial que eu tenho é esse cara aqui, ó. É o n fatorial. Esses dois aqui, se eu for resolvendo eles, eu consigo chegar até aqui. Concorda? Então, ó, o que é n mais 2 fatorial? N mais 2, que multiplica n mais 1, que multiplica n fatorial. Então, eu fiz esse daqui, ó, até chegar a n fatorial. Mais n mais 1, que multiplica n fatorial, é igual a 15n fatorial. A gente cai no mesmo problema, pessoal, daquela do 20, do 19 e do 18. Vocês observam que todos os termos, em todos os termos, eu tenho n fatorial. Se eu pegar esse cara aqui, ó, que está multiplicando, e passar dividindo essas duas expressões, dividindo tanto essa como essa expressão, o que vai acontecer? Esse cara vai embora com esse cara. Vocês conseguem enxergar isso, pessoal? Se eu pegar o n fatorial que está multiplicando, eu passaria ele dividindo aqui, ó. Dividido por n fatorial e dividido por n fatorial. Obviamente, ó, o que acontece? Esse corta com esse corta com esse. Então, eu eliminei o fatorial da minha expressão, que era o meu objetivo. Chegar um pouquinho para lá que tá ruim de ver, né? Ficou em cima da luz. Espera aí. Ixi, não vai ter como tirar. Vou colocar aqui embaixo rapidinho para vocês, ó. Para quem não está vendo aí. N mais 2. Foi isso daqui que a gente fez ali, ó. Eu falei que esse N passa dividindo as duas expressões. Eu passo ele para cá, ó, dividindo as duas expressões. Consequentemente, ó, elimina. Pronto. Aí eu vou chegar aqui e vou resolver porque eu não tenho mais fatorial, só tenho os valores. Então aqui, ó, n vezes n ao quadrado, mais n, mais 2n, distributiva, mais 2. Fiz a distributiva aqui, ó. N vezes 1, 2 vezes n, 2 vezes 1. Beleza? Do lado de cá, n mais 1 igual a 15. Vamos juntar os semelhantes. N ao quadrado. Eu vou ter n2, 4n's. Do lado de cá tem 3. 2 com 3. Se eu pegar o 15 e passar subtraindo, vai ficar menos 12. De novo, eu chego numa equação de segundo grau. Aí eu deixo por conta de vocês. Só resolver essa equação de segundo grau. Então, vocês vão ver que vários problemas que a gente vai resolver, às vezes vai precisar de você simplificar o fatorial.
eliminar ele. E é essas ferramentas que a gente viu agora, de simplificação, de colocar em evidência, de cortar, sempre tente chegar no menor fatorial possível quando tiver letra. Você olha para cá, qual que é o menor? É esse. Então, eu vou pegar todos os outros que são maiores que ele e vou tentar chegar nele. Que dá para você cortar, dá para você eliminar. Tranquilo, pessoal? De boa, fatorial? Então, a partir de agora, a gente sempre vai falar já de fatorial, normalmente, para resolver os problemas. Beleza? Então, vamos lá. Tem alguém anotando? Quer que eu espere? Alguém está anotando quer que eu espere ou está de boa? Posso prosseguir? Vocês ficam com vergonha de aparecer, né? Vocês podiam ligar a câmera para ver vocês um pouquinho. Saudades. Posso prosseguir? Então vamos lá. Olha só. Proposta agora é a gente entender permutação. Permutação simples. A gente vai ver que tem permutação simples e permutação com repetição. O nome já diz. Primeira coisa que tem que entender, o que é permutar? Para quem não sabe o significado de permutar, da palavra permutar, você sempre tem que lembrar que permutar é a mesma coisa que troca. Então, quando eu falo assim, eu quero permutar os alunos de uma fila, eu quero trocar eles dentro dessa fila. Tá? Então, sempre que houver permutação, sempre que houver troca de posição, onde a ordem vai importar, né? A ordem geralmente importa na permutação. Eu tenho uma permutação simples. Permutação com repetição é quando eu tenho coisas que são iguais. Aí vocês vão falar, por exemplo, se eu tenho... deixa eu pensar em alguma coisa aqui para ser igual. Pensa em duas coisas iguais. Por exemplo, se eu tiver... Eu ia falar duas pessoas iguais, mas não tem como. Se eu tiver moedas, por exemplo, várias moedas iguais. Moeda de 25, duas moedas de 25, duas moedas de 50 e duas moedas de R$1. Eu quero colocar elas numa fila. Eu vou permutar elas nas posições. Só que vai ter repetição. Por quê? Porque eu tenho moedas que são iguais. Então, o que a gente vai ver hoje são casos de permutação simples, onde todos os objetos envolvidos, chamei de objeto, considerando tudo, eles vão ser diferentes, tá? Eles vão ser diferentes. Então, permutação simples é trocar de posição e os objetos eles são diferentes um do outro. Eles não podem ser iguais, porque senão vira uma permutação com repetição. Tranquilo? Então, sempre tiver um probleminha, onde você vai mudar a ordem e a posição, você vai tratar de permutação simples, desde que todos os objetos sejam diferentes. Ok? Então, vamos lá. A fórmula geral é isso daqui, ó. A permutação de N elementos é a quantidade de objetos que eu estou permutando, que eu estou trocando de lugar. A permutação de N elementos, de N objetos que eu estou mudando de lugar, ó, quem apareceu, é igual a quantidade de elementos fatorial. Beleza? Igual a quantidade de elementos fatorial. Às vezes, lá na aula passada, a gente resolveu muitos problemas de contagem do básico usando isso daqui já. Só que sem ver a definição. Vocês verem que alguns problemas dá para resolver só pelo princípio fundamental da contagem. Mas, tratando de fórmula, a fórmula de permutação simples, N fatorial. Ou seja, o número de elementos fatorial. Tranquilo? Então vamos lá. Vou tentar fazer os 4 exemplos com vocês. Nossa aula acaba que horas mesmo? 7h10, pessoal? Acho que é, né? Vamos lá, vai dar tempo. Uma das questões que sempre cai, sempre tem questão sobre fatorial, pessoal, é quando a gente envolve o que a gente chama de anagramas. O que são anagramas? É quando você pega uma palavra, 7,5, Alice? Beleza. Vamos lá, então. O que é um anagrama? É quando você pega uma palavra, certo? Eu peguei uma palavra e eu vou ordenar ela de forma diferente. Vou pegar uma palavra simples. Eva. Se eu tenho a palavra Eva, eu posso escrever vai. Posso? Isso daqui é um anagrama da palavra Eva.
seja, eu mudei de posição. Aí, olha só, quando eu tenho um anagrama onde todas as letras que formam a palavra são diferentes, eu tenho um caso de permutação simples. Por quê? Porque eu vou trocar as posições e eu não tenho letras iguais. Como eu não tenho letras iguais, trocando a posição, eu sempre vou ter palavras diferentes. Concorda? Então, por exemplo, quantos anagramas tem a palavra Cristo? Se eu pensar, igual a gente resolveu lá pelo princípio fundamental da contagem, Cristo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras diferentes. E essas 6 letras diferentes, elas vão permutar, ou seja, elas vão trocar de lugar entre essas 6 posições. Se elas vão trocar de lugar entre essas 6 posições e elas são diferentes uma da outra, eu tenho um caso de permutação simples. Então, se eu tenho 6 letras, eu vou fazer uma permutação de 6, que é a mesma coisa que 6 fatorial. Quanto que é 6 fatorial? 6 vezes 5, vou fazer aqui embaixo. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 30, 120, 120 vezes 3, 360. Então, tenho 720 anagramas com a palavra Cristo. Certo? Ah, professor, não quero lembrar de permutação, não. Lembra o princípio fundamental da contagem? Eu tenho 6 posições. Quantas letras podem vir aqui? Qualquer uma das 6, qualquer uma das 5. Opa, 4, 3, 2, 1. Multiplica também, fez o exercício. Então, anagrama de palavras, uma questão bem simples, é assim. Vou falar para vocês uma questão que eu vi uma vez numa prova. A gente sempre estuda a permutação de palavra, né? Aí na prova o cara deu uma frase. Deu uma frase, eu acho que tinha, se eu não me engano, essa frase, tinham 14 palavras. Certo? Uma frase com 14 palavras. E existiam algumas palavras que repetiam, por exemplo, como o que, né? De ligação assim, entre uma palavra e outra. Ele perguntava quantas frases diferentes dava para fazer com aquela frase. Ou seja, você tinha que permutar as palavras e não as letras. Mas o raciocínio é o mesmo. Tá? Mais para frente, eu vou trazer essa questão para a gente resolver. Quando a gente acabar de ver a parte básica, eu vou trazer ela para a gente resolver juntos. Como faz a permutação da frase e não a permutação da palavra em si. Tranquilo? Então, anagrama, tranquilinho para resolver. Beleza? Vamos para o próximo. Começo a colocar algumas condições agora. Olha só, essa questão ficava até na UFES mesmo. Com a palavra UFES, quantos anagramas podemos formar com as vogais juntas em qualquer posição? Olha só, hein? Palavra UFES, quantos anagramas eu formo, só que agora eu tenho condição. As vogais precisam estar juntas e em qualquer posição. Aí vai o primeiro macete. Sempre, pessoal, sempre que tiver problema, onde fala que precisa estar junto, que precisa estar unido, que precisa estar um do lado do outro, vocês vão considerar isso como se fosse um único elemento. Certo? Então, na hora de fazer a permutação, vocês vão lembrar do seguinte. A palavra é UFES, não é? É UFES. Normalmente, você teria que perguntar quantas? 4 letras, certo? Só que eu não vou perguntar 4 letras. Eu vou perguntar 3. Por que eu vou perguntar 3? Porque o U e o E da palavra UFES, eles precisam estar juntos, certo? É como se fosse isso daqui, ó. Tá em cima da luz? Não. Por exemplo, U, E, F, S. Se esse cara muda de lugar, se esse daqui muda de lugar, esse daqui também tem que mudar. Então eu considero eles como se fosse um elemento, 2 e 3 elementos. Certo?
sempre que falar que precisa estar junto, como se a gente considerasse isso daqui uma coisa só. Ó, eu posso ter UEFS, eu posso ter FUES, eu posso ter SUEF, então eu sempre vou mudar, mas esses dois eles sempre vão mudar juntos. Então aqui eu tenho uma fermentação de 3 palavras, 3 letras, né, eu considero. Que é igual a 3 fatorial, e 3 fatorial é 6. Só que aí tem que lembrar do seguinte, que aí começam os detalhes, que é só você treinando para você ir pegando isso. Eu posso ter UE, ou eu posso ter EU. Concorda? Pode ser assim, ó. UE ou EU. Então, eu tenho uma permutação, presta atenção. Eu tenho uma permutação entre as posições, que são 3, ó. Eu posso permutar aqui, desculpa, permutar aqui, aqui e aqui, ou seja, permutar entre as 3 posições. E eu também, eu posso permutar U com E e com U, certo? Então, eu posso permutar aqui ou aqui dentro, como se fossem 2 permutações. Para eu saber quantas permutações tem aqui dentro, é bem simples, né? A gente já falou várias vezes. Ou vai ser o E ou é U, porque eu estou permutando 2 letras. 2 fatorial igual a 2. Logo, a quantidade de palavras permutadas que eu consigo fazer, pessoal, 2 vezes 6, 12 palavras. Então, lembrem-se, sempre que falar que tem que permanecer junto, pessoal, vocês vão considerar como uma coisa só, tá? E sempre lembrar que, você considerando como uma coisa só, ele pode permutar entre eles também. Tranquilo? Exemplo tranquilo. Eu vou pegar um outro exemplo agora que vai tratar a mesma coisa, com um pouco mais não é dificuldade, é a mesma ideia, só para vocês absorverem melhor. Olha só esse exemplo. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida, quiser perguntar, bota aí no chat privado, se não quiser falar, que a gente vai discutindo. Tranquilo isso daí, né? Olha esse. Exercício muito comum de ter em provas de vestibulares particulares e também de vestibulares públicos. Seguindo o mesmo raciocínio que a gente estudou agora. Olha só. De quantas formas distintas podemos arrumar 2 livros de matemática, 2 livros de matemática diferentes, 3 livros de química diferentes e 4 livros de biologia diferentes em uma estante, de modo que os livros da mesma matéria fiquem juntos? Olha só. Eu tenho aqui, ó, vou chamar de N1, matemática 1, matemática 2. Eu tenho quantos de química? 3. Q1, Q2 e Q3. Eu tenho de biologia B1, B2 e B3. Deixa eu ver se está na frente da luz. Tá, vou colocar aqui embaixo. E eu tenho aqui, ó, B1. Não vai ficar legal aqui, pera aí. Vou fazer mais para baixo. Ó, M1, M2, Q1, Q2, Q3, B1, B2, B3 e B4. Então, eu tenho isso daí na estante. Ele falou que os livros da mesma disciplina, eles têm que estar juntos. Então, é como se fosse a vogal que a gente estudou no exercício anterior, o E junta. Então, ó, isso daqui tem que ficar junto. Então, eu considero ele como uma coisa só. Certo? Isso daqui tem que ficar junto, é mais outro objeto. E isso daqui tem que ficar junto. Porque ele falou que eles têm que ficar, aqui ó, mesma matéria sempre juntos. Certo? Mesma matéria sempre juntos. Então, eu posso trocar esses 2? Posso, só que tem que vir os 2 juntos para o meio e os 3 de química para cá. Senão, não posso trocar, eles têm que estar sempre juntos.
Então, se eu for trocar, permutar as posições das matérias, ó, as posições de matemática, química e biologia, estou trocando as matérias de posição. Eu tenho 3 opções de perguntar. Ou matemática, ó, só pelo raciocínio lógico, ou matemática vai ficar aqui, ou matemática vai ficar aqui no meio, ou matemática vai ficar no final. Então, eu tenho como perguntar as matérias, uma permutação de 3. 3 fatorial. Só que tem que lembrar. Da mesma forma que a gente viu no exercício anterior, que poderia ser EU ou UE, pode ser matemática 1, matemática 2, ou matemática 2, matemática 1. Então, agora eu posso permutar o livro, certo? Aqui na matemática, vai ficar uma permutação de 2. Que pode ser M1, M2 ou M2, M1. Ou seja, 2 fatorial. Aqui, ó, vai ser uma permutação de 3. Que pode ser Q1, Q2, Q3, ou Q3, Q2, Q1. Eles podem trocar de lugar. E aqui vai ser uma permutação 4. 4 fatorial. Permutação com 4. Beleza? Então, qual que é a resposta dessa questão? A resposta dessa questão, pessoal, é só você multiplicar tudo isso aqui, ó. 3 fatorial, 6, 2 fatorial, 2, 6, 4 vezes 3, 12 vezes 2, vezes 24. Multiplicando isso daqui, que eu vou deixar para vocês, eu tenho o resultado dessa questão. Então, observe, o cara falou de permutação, certo? O cara falou de permutação. Se for permutação simples, fatorial e troca. Começou da condição, igual a questão deu, condição de estar sempre junto. Falou que tem que estar sempre junto, considera uma coisa só. E não esquece de quando você considera uma coisa só, ó, eu tenho um pincel azul e vermelho, uma coisa só. Vamos supor que eles têm que estar junto, pincel azul e vermelho. Mas pode ser azul e vermelho ou vermelho e azul. Então você tem que permutar a posição deles e permutar eles. Igual a gente fez aqui. A gente perguntou a posição dos livros, ou seja, as matérias, então ficou matemática, química e biologia, ou química, biologia e matemática, ou biologia, matemática e química. Então, perguntou as matérias e depois a gente perguntou os livros. Por isso que a gente fez 2 vezes a permutação. Tranquilo? Captaram? De boa? Permutação simples? Beleza. Deixa eu tentar. Vocês estão querendo sair já? Vocês aguentam mais um pouquinho aí? Mais 5 minutinhos? Porque já é 7h03. Pode ser? É o último. Uma coisa, eu vou começar ele, deixo vocês tentarem terminar. Se vocês não conseguirem fazer, aí depois vocês me perguntam no privado, ou semana que vem eu volto nele. Mas isso aqui eu gosto muito, que as questões também caem muito nesse tipo. Deixa eu passar aqui. Essa questão cai muito, tá, pessoal? Por quê? O cara tem que raciocinar pra caramba para fazer ela. E ela cai tanto nessa questão de palavra, como vocês já viram questão assim, ó. Fulano pegou a senha 76.000, não sei quantos. Ele fala, qual vai ser a ordem que ele vai ser chamado, sabendo que foi chamado em ordem crescente? Por exemplo, uma empresa distribuiu os números de 1 a 10, a 1 a 1000, aí ele fala uma determinada senha, aí fala que vai ser chamado em ordem crescente, por exemplo, e pergunta qual vai ser a posição que aquele cara vai ser chamado. Ou coloca assim, tem os números 1, 2, 7, 9 e 3. 1, 2, 3, 7, 9. E fala que foi feito senhas de 5 números. Aí ele pergunta, qual é a posição da senha 7.000, 72.000, tanto, tanto. Não sei se vocês já viram esse tipo de exercício, ele vai trazer também. Só que aqui com palavra, é diferente. Só orientar vocês e já libera. Ele fala assim, ó, todas as permutações, todas as trocas com as letras da palavra sorte. Então, a palavra sorte, permutação simples, porque não repete. Então, todas as permutações da palavra sorte
foram ordenadas alfabeticamente. Então, ele fez todas as permutações e colocou em ordem alfabética. Como no dicionário. Ele pergunta assim, ó, qual é a última letra da 86ª palavra? A última letra da 86ª palavra dessa lista. Então, você tem que ver qual que é a 86ª palavra dessa lista. Qual que é o raciocínio? Eu preciso achar a 86ª e está em ordem alfabética. Se está em ordem alfabética como no dicionário e a palavra é sorte, o que eu tenho que verificar? Sorte. Se eu colocar em ordem alfabética, seria o O. O não, gente. Seria o E, né? Doido. O E. O. R. S. T. Seria assim, não seria? Em ordem alfabética? Então, o que eu preciso ver? No meu dicionário, as primeiras palavras, elas vão começar com a letra E. Certo? Então, a gente precisa ver quantas palavras começam com a letra E. Olha aqui. Obrigatoriamente tem que começar com a letra E. O que vai sobrar nesses 4 aqui? O restante das letras. Concorda? Então, eu vou fazer uma permutação das 4 que sobraram. Que é 4 fatorial, que é 24. O que isso quer dizer? Que 24 palavras começam com a letra E. Só que eu quero a 86ª, então eu vou continuar. Opa, não começa com E. Próximo, começa com O. Vai dar quanto de novo? 4. Opa! Se já deu mais 24 aqui, quer dizer que até a 48ª, por que 48ª? Porque 24 mais 24 é 48. Então, até a 48ª, a palavra começa com O. Só que eu quero a 86ª, então vou continuar. O que vocês vão fazer, meus queridos? Já é 7h10. A gente tem que ir fazendo isso daí até chegar à 86ª palavra. A próxima seria com R. Você ia ver que daria mais 24. Já daria lá para 70 e poucos. Então, consequentemente, a outra vez que você fosse fazer, você já ia entender que essa palavra obrigatoriamente ia começar com S. Porque estaria dentro desse intervalo de 86 palavras. Fica como desafio aí para vocês. Semana que vem eu parto desse ponto a aula, tá bom? Eu tento resolver. Quem quiser resolver antes, tiver alguma dúvida, pode me perguntar também. Tranquilo? Pessoal, façam os simulados, tá? Não deixem de fazer, não. É importante vocês treinarem, terem uma avaliação externa. Façam as redações do Descomplica, que aí vocês vão ter sempre um parâmetro aí no que melhorar, no que fazer para vocês irem bem no Enem. Tranquilo? Abraço para vocês. Qualquer coisa pode mandar no privado, pode perguntar, não tem problema, tá, galera? Fiquem com Deus e boa próxima aula aí, que eu já peguei uns minutinhos a mais aí, né? Abraço, galera. Fiquem com Deus.